Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Como Calcular os Descontos do INSS do Imposto de Renda aqui da NCRH, e nós vamos dar continuidade aqui fazendo mais exercícios juntos para que vocês possam treinar e, como eu sempre falo, aprender de vez o cálculo do imposto de renda, tá galera? Eu quero que vocês aprendam, assim que você chegar no final do curso, você fala, nossa, eu aprendi mesmo, eu aprendi o cálculo do INSS, aprendi o cálculo do imposto de renda, e eu quero que esse curso ele seja assim, ele seja produtivo para você, que você consiga fazer realmente os cálculos sozinho, ali já decore praticamente as fórmulas, tá? Ou deixa anotado aí para você sempre consultar as fórmulas, mas eu quero que vocês aprendam realmente de vez, tá galera? Então vamos lá, vamos fazer aqui mais um exercício, tá? Nessa aula nós vamos fazer 2 exercícios, prometo. Vamos fazer 2 exercícios nessa aula, porque na outra aula nós fizemos apenas um exercício, então nós já estamos aqui na parte 3 dos exercícios, então nós vamos fazer 2 exercícios nessa aula, tá? Então vamos lá. Neste exemplo, nós estamos no exemplo 3, o funcionário, ele tem um salário, esse nosso colaborador, ele tem um salário de 2.350 e ele possui 3 dependentes, tá? Então, ele possui 3 dependentes e o salário dele é 2.350. Mas qual será o valor que será descontado do imposto de renda dele? Nós vamos descobrir agora, tá? Então, o primeiro passo aqui, nós temos que saber a base bruta. Como aqui nesse exercício só tem a opção do salário, não nos mostra os adicionais, então nós vamos deixar na base bruta só o salário, 2.350. Ele não teve faltas, Então, o segundo passo aqui, se ele teve faltas, ele não teve faltas. E o terceiro passo é O terceiro passo aqui, nós temos que verificar o cálculo do INSS. Então, nós precisamos calcular INSS no terceiro passo. Então, vamos lá calcular aqui o INSS. Vamos lá. Deixa eu abrir a calculadora. Vamos calcular o INSS. Então, nós sabemos que o salário de contribuição, 2.350. Aonde se encaixa? Se encaixa aqui, ó. Na terceira faixa, porque a terceira faixa é de 203,49 até 305,22, Vou até aumentar um pouquinho mais a tela aqui para vocês verem. Aqui. Perfeito. Então, está nessa faixa aqui, na terceira faixa, é onde se encaixa aqui o salário de contribuição do nosso funcionário, na faixa aqui de alíquota 12%. Então, o que nós vamos fazer? Salário, 2.350, multipliquei por 12%, então multipliquei por 12%, que é a alíquota progressiva, cheguei a um total. Agora eu vou subtrair minha parcela a deduzir, 82,60 centavos, e eu cheguei ao desconto do meu INSS, que é R$ 199,40. Para chegar na alíquota, nós sabemos que é o desconto do INSS dividido pelo salário de contribuição, 2.350, igual, multipliquei por 100, e eu tenho aqui a minha alíquota efetiva, que é 8,49%. Então, minha alíquota efetiva, 8,49%. Então, perfeito, nesse passo nós chegamos já aqui ao desconto do INSS, que é R$ 199,40. Vamos para o quarto passo. No quarto passo, nós temos que descobrir os dependentes. Se cada dependente, vou até abrir a calculadora para fazermos aqui juntos. Se cada dependente, o valor é 189,59, se são 3 vezes 3, já fica aqui 568,77. Perfeito? Então, a dedução por dependente é essa. Agora, nós temos que chegar na base do IR. Lembra que nós temos que chegar na base do IR agora, que é o quinto passo. Então, nós vamos fazer o quê? Salário base, 2.350, menos o INSS, 199,40, menos
os meus 3 dependentes, que é 568,77, eu tenho um total de R$ 1.581,83. Agora vamos lá na tabela. O que a tabela diz? Que até R$ 1.903,98 é isento. Então, como nós temos agora a base de cálculo do imposto de renda, com essa base de cálculo eu vou olhar na tabela, aí olhando na tabela eu vejo que ele não tem a obrigação, né? Neste caso, ele é isento do desconto do imposto de renda, tá? Porque ele não atingiu, não passou desse valor de R$ 1.903,99, que seria, né? Sendo até 98, 1903,98, ele fica isento, tá, galera? Então, é isso que eu quis mostrar para vocês, tá? Neste exercício, que este meu colaborador, ele é isento, então ele não terá desconto do imposto de renda, tá? Vamos fazer mais um exercício? Então, neste vai dar para fazer mais um exercício nessa aula, porque esse foi rapidinho, né? Ele é isento, então acabou o cálculo aqui, tá? Então, vamos lá. Neste nosso exemplo, ele é um pouquinho mais difícil, né? Neste meu exemplo, ele é um pouquinho mais difícil porque tem faltas. Então, aqui, o meu funcionário, ele tem um salário de 5.700, o salário dele, 5.700. E entre faltas e DSRs, aqui eu não coloquei a quantidade de faltas, quantidade de dias para calcular a falta, tá, galera? Porque senão ia ficar muito extenso, assim, muito cansativo a aula para vocês. Eu já deixei o valor total das faltas, mas na prática, no dia a dia, você vai ter que calcular as faltas, tá? Que eu já deixei mastigado, já deixei resumido. Então, entre faltas, ali, DSR de faltas, nós temos R$500 de desconto. E ele não tem dependentes, tá? Então, vamos lá. Como que nós chegamos aqui na base bruta, né? Para chegar na base bruta, nós vamos fazer o quê? Primeiro passo. 5.700, que é o salário. Segundo passo, tem as faltas, certo? Se eu tenho as faltas, eu vou descontar, eu vou abater as faltas deste meu salário. Então, 5.700 menos 500, eu tenho a nova base bruta para encargo, que é 5.200. Então, os cálculos agora partirão de 5.200 e não 5.700, porque nós temos que descontar a falta, tá, galera? Então, perfeito. Chegamos aqui em 5.200 e nós vamos passar ao terceiro passo. O terceiro passo aqui é calcular o INSS. Vamos lá calcular o nosso INSS. Deixa eu voltar aqui a minha calculadora. Vamos calcular o INSS. O INSS é da mesma fórmula. Eu vou utilizar o salário de contribuição, este aqui, que é a nova base bruta para encargos, 5.200. Então, eu vou olhar aqui na minha tabela do INSS qual a faixa que se encaixa. Se encaixa na terceira faixa, certo? Então, 5.200 se encaixa aqui, na quarta faixa. Então, se encaixa na quarta faixa o 5.200, então vamos lá. 5.200, eu vou multiplicar por 14%, né? Eu vou multiplicar por 14%, que é a alíquota efetiva. Opa, disse errado. 14%. E aí, eu tenho o total, certo? Cheguei a esse total, eu vou subtrair a minha parcela a deduzir, que é R$ 148,71. Eu cheguei aqui a R$ 579,29. Então, o desconto do INSS será R$ 579,29. E agora, nós temos que saber a alíquota efetiva, né? Então, 579,29, vou dividir pelo salário de contribuição, que a nova base bruta lá para os encargos é 5.200, lembra? Dividindo por 5.200. Cheguei a um total. Agora, eu multipliquei por 100, eu tenho aqui a nova faixa, né? Então, a alíquota efetiva será de 11,14%. Então, o desconto do INSS, 579,29 e a alíquota 11,14%.
Então, vamos lá. Qual que é o quarto passo aqui? Eu nem vou abrir a tela tão grande para nós já começarmos aqui a fazer o cálculo. Então, o quarto passo qual que é? O quarto passo é saber se ele tem dependentes. Nesse caso aqui, ele não tem dependentes. Então, nós já vamos para o quinto passo, que é a base do imposto de renda. Como que eu chego na base? Eu vou utilizar o salário base, que nós estávamos usando lá, de 5.200. Vou subtrair INSS, porque ele não tem dependente. Eu vou tirar só o INSS. Então, menos 579,29. E eu chego a 4.620,71 centavos. Então, 4.620,71 centavos é a minha base do imposto de renda, tá? Então, 4.620,71 é a base do imposto de renda. Agora que nós sabemos a base, nós vamos olhar lá na nossa tabela. Na nossa tabela, o que indica ali na tabela do imposto de renda? Que está na última faixa, né? Então, aqui está na última faixa com a alíquota, perdão, galera, está aqui na quarta faixa, né? Na alíquota de 22,5% e sabemos que a parcela a deduzir é R$ 636,13 centavos. Então, vamos lá. Nós temos aqui a nossa base do imposto de renda, 4.620,71. Vou multiplicar pela minha alíquota, né, que é 22,5. Multipliquei, cheguei a um total, R$ 1.039,65,98. Não vamos arredondar ainda, tá? Desse total, eu vou subtrair a minha parcela a deduzir, que é R$ 636,13 centavos. Cheguei a um total que é R$ 403,53 centavos, que agora nós podemos arredondar, R$ 403,53 centavos. Então, este será o desconto, né, do imposto de renda deste meu funcionário. Então, ele terá um valor do imposto de renda a ser descontado, né, de R$ 403,53 centavos. Então, galera, não é um cálculo difícil, tá? Nós já fizemos aqui vários exercícios juntos. Não é um cálculo difícil, mas exige de você muita concentração, como todos os nossos cálculos da folha de pagamento, né? Ele exige muito da nossa concentração, ele exige muito que você preste atenção em cada número que você está digitando, seja no Excel, seja na calculadora. E a matemática em si é assim, né, galera? Cada número você tem que prestar muito atenção, porque se você erra uma vírgula, errou um número, você erra tudo. Então, sempre você tem as tabelas em mãos, ou você deixa a tabela salva no Excel, ou no Word, em PDF, ou imprime e deixa na sua mesa. Mudou a tabela, você muda ali, né, atualiza, mas deixa sempre as tabelas com você. Um conselho que eu te dou, anota as fórmulas, tá? Meus alunos de hora extra, meus alunos de adicional noturno, alunos de folha de pagamento, meus alunos, assim, que fazem cálculos da folha comigo, sabem que eu peço sempre isso. Anota as fórmulas, tá? Anota as fórmulas no post-it, anota na agenda, no caderno, enfim, guarda com você as fórmulas e as regras. Perdão, engasguei. Anota as fórmulas e anota as regras, porque a partir do momento que você tem tudo anotado, as fórmulas, as regras, não tem como você errar. Porque o que muda é a situação, mas as fórmulas e as regras serão sempre as mesmas, tá, galera? A situação que eu falo, assim, em relação a um funcionário que ele tem adicional noturno, tem uma hora extra, então situações serão diferentes. Você tem uma empresa com muitos funcionários. Cada um, ele tem um formato diferente, né? Um fez 2 horas extras, o outro fez 80, outro fez... Entende? Então, tudo isso você tem que avaliar, mas claro que as regras, as bases, né, de cálculo para imposto de renda, para INSS, vão ser sempre as mesmas. Então, deixa tudo anotado, segue o passo a passo que não terá erro, tá, galera? Então, nós vamos finalizar aqui, né, essa aula em relação ao cálculo, ficarmos fazendo assim o cálculo na calculadora aqui, mostrando o exemplo nos slides, e eu vou mostrar na próxima aula para vocês um formato bem simplificado que eu gosto de usar para poder fixar bem
a informação para mim, tá? Foi um modo que eu aprendi para fixar a informação passo a passo do imposto de renda. Eu vou passar para vocês para que vocês possam fixar melhor, tá? Então, a outra próxima aula eu vou fazer um formato bem simplificado para que vocês possam fixar ainda mais. E nós vamos dar continuidade às próximas aulas fazendo até mesmo os cálculos já no Excel. Tá, galera? Eu vou ficando por aqui nessa aula. Eu espero que vocês estejam gostando, estejam treinando e vamos seguir para a próxima aula. Um grande abraço e até mais!